Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson, tudo bem com vocês? A aula de hoje nós falaremos sobre discurso, discurso direto e discurso indireto. Mas antes de nós começarmos a falar sobre discurso, nós precisamos entender sobre gêneros narrativos. O que são gêneros narrativos? Gêneros narrativos são aqueles textos que tratam acontecimentos e ações realizados por personagens reais ou fictícios. Então, todo texto que eu vou contar sobre algo, vou relatar uma história, essa história pode ter falas ou não, eu chamo de um texto narrativo. Então, eu vou narrar, contar, beleza? O que é texto narrativo? Não pode esquecer isso para você entender como funciona o discurso. E onde nós podemos encontrar? Em diversos tipos de textos. Nós podemos encontrar em novelas, romances, em contos, em fábulas, em crônicas, em histórias em quadrinhos, em tudo. A gente encontra até mesmo nos filmes, no teatro, nos filmes, tá? Então, em texto narrativo eu vou contar algo, contar uma história. E aí, quando eu falo em gênero narrativo, eu tenho dois tipos de gênero. Eu tenho dois tipos de discurso no gênero narrativo. Eu tenho o discurso direto e também eu tenho o discurso indireto. Nós veremos hoje detalhadamente sobre cada um desses elementos. Beleza? Muito bem. Discurso direto. O discurso direto é quando nós temos a fala do personagem, você consegue ver claramente quem está falando. Um exemplo claro disso, um exemplo de discurso direto, a gente pode ver nas histórias em quadrinhos. Aqui nós temos um exemplo das revistas do nosso amiguinho A Origem da Vida, em que nós temos dois personagens conversando. De onde a gente veio? Perceba que no discurso direto, a gente tem alguns elementos que evidenciam o discurso direto. Quais elementos são esses, professor? A gente tem os pontos de exclamação, os pontos de interrogação. Nós temos os dois pontos, você pode ver em alguns textos e alguns contos, algumas narrativas, em que você vai ver assim, João disse, dois pontos, eu acabei de comer um bolo de laranja. Perceba que os dois pontos mostram para o leitor que aquela é a fala do personagem. Então, quando você consegue ver claramente a fala do personagem, por meio dos travessões que você vai ver em alguns textos, em algumas narrativas, você pode ver também, depois dos dois pontos, nós temos os travessões. Então, professor, como a gente consegue identificar o discurso direto? Primeiro, nós temos os travessões na fala do personagem. Se eu tenho um travessão, eu sei que aquela fala é daquele personagem. Então eu tenho os dois pontos. Nos HQs, nas histórias em quadrinhos, nós temos aqui os balões que ligam a fala dos personagens. Então nós temos o discurso direto. Beleza? Tudo bem o que é discurso direto? Muito bem. Agora nós temos o discurso indireto. Pessoal, o discurso indireto nada mais é o narrador da história contando a história sem falar as palavras ou as falas dos personagens, tá? Então, quando o narrador conta a história de acordo com as suas próprias palavras, o narrador vai contando a situação, eu tenho um discurso indireto. Professor, é possível no texto ter um discurso direto e indireto? Sim, é possível. É possível. Quando o narrador está falando, discurso indireto. E aí o narrador pausa e fala assim, e Maria disse. Aí, a partir do momento que temos os dois pontos, a gente tem um discurso direto. Então, o discurso indireto, o narrador ele conta a história usando as próprias palavras. Por exemplo, aqui, ó, os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza. Aqui eu transformei um discurso direto em que eu poderia dizer o seguinte: e os formandos disseram, dois pontos, iremos cumprir nossos deveres e respeitar nossos semelhantes com firmeza e honestidade. Discurso direto. Transformando isso, eu coloquei o seguinte, e os formandos repetiam que iriam cumprir.
Os personagens disseram? Não. Mas eu, como narrador, estou contando a fala do personagem. Então isso é discurso indireto, quando o narrador conta a fala do personagem. Por exemplo, o segundo exemplo. O réu afirmou que era inocente. Eu posso transformar esse discurso indireto em discurso direto? Posso. Discurso indireto. O réu afirmou que era inocente. Discurso direto. E o réu disse, sou inocente. Perceba a diferença? Percebeu a diferença? No discurso direto, o personagem diz algo. No discurso indireto, é o narrador que está apresentando a informação. Segundo exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou, perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Perceba que a gente não tem a fala dos personagens, mas o narrador que conta a história, preferindo usar as próprias palavras para contar o que aconteceu. Tudo bem? O que é discurso indireto? Só que tem um detalhe. No discurso indireto, a gente tem um discurso indireto livre. O que seria discurso indireto livre? Além de dizer as falas de outra pessoa, como a gente pode ver no discurso indireto, o narrador também toma o lugar dessa pessoa, desse personagem, para relatar seus sentimentos. E faz isso ao mesmo tempo que coloca as próprias palavras. Como assim? João Fanhoso fechou os olhos. Narrador contando, discurso indireto. Mal-humorado, a sola dos pés doía. Calo miserável. Quem disse isso? Foi o narrador que estava com calo? Não, foi o personagem. Então, o discurso indireto livre é quando o narrador ele fala com as próprias palavras a fala do personagem. E você consegue identificar que nessa apresentação do narrador, quando o narrador está contando a história, você percebe que lá no finalzinho não é o narrador que está dizendo, e sim o personagem. Então, o discurso indireto livre é quando você tem o texto tá apresentado aí na terceira pessoa, João falou, ele disse, mas ao mesmo tempo o narrador ele apresenta as emoções e os sentimentos do personagem, como a gente pode ver aqui, calo miserável. Tá? Tudo bem? O que é discurso indireto livre? É a mesma coisa que o discurso indireto, ou seja, os verbos estão na terceira pessoa, estou contando a história, só que no discurso indireto livre, o narrador apresenta as emoções do personagem e você consegue ver que naquela fala, naquele momento do texto, não é o narrador que está apresentando, e sim um personagem. Para a gente finalizar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Primeiro, no discurso direto, os verbos sempre estão na primeira pessoa. Ou seja, quem está falando pode dizer o seguinte, 2 pontos, iremos ao mercado. E eles disseram, 2 pontos, iremos ao mercado. Já no discurso indireto, os verbos estão na terceira pessoa. Ou seja, você não consegue identificar aí quem está fazendo a ação. Tá? Muito bem. Então, não se esqueça. Quando o verbo já está na primeira pessoa, discurso direto, terceira pessoa. Se você não sabe quais são as pessoas do discurso, assista esse vídeo que está aparecendo no canal aqui, nessa janela aqui acima, que fala um pouquinho sobre as pessoas do discurso. Outra característica do discurso direto, o enunciado no presente. Isso acontece com frequência, isso não é sempre, é com frequência. Sempre o personagem diz no tempo presente, tá bom? Eu sou a pessoa com quem falou há pouco. Diferente do discurso indireto, uma característica, pessoal, olha aqui, ó, uma característica dos contos é que nos contos a gente sempre utiliza os verbos no tempo imperfeito. Modo indicativo no imperfeito. Tá? Ele falava, ele caminhava, ele dizia, ele disse. Tá? Pode ser imperfeito. Muito bem. Outra característica.
O discurso direto utiliza o enunciado no pretérito perfeito, diferente do discurso indireto que coloca no pretérito mais que perfeito. São características simples em que você pode diferenciar o discurso direto do indireto. Muito bem. Outra característica, futuro do presente para o discurso direto e o futuro do pretérito para o discurso indireto. O que fará relativamente sobre este assunto ou aquele assunto? Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Outra característica do discurso direto. O enunciado está no modo imperativo. Não ligues mais. E no discurso indireto, no modo subjuntivo. Por isso que você precisa ter uma base sobre os modos e os tempos verbais. Você pode assistir esse vídeo aqui no canal que eu explico um pouquinho sobre os modos verbais, tá bom? Outra característica do discurso direto, o pronome demonstrativo sempre na primeira pessoa e no indireto sempre na terceira pessoa. E para terminar, os advérbios demonstram quem está falando. Por exemplo, vivemos muito bem aqui. Eu sei quem está dizendo isso é o personagem, discurso direto. Diferente do outro advérbio de lugar. Disse que viviam muito bem lá. Ou seja, estou contando uma situação que está acontecendo numa outra pessoa. Espero que você tenha entendido este assunto sobre discurso direto e indireto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram e também no Twitter. Muito obrigado, beijo, até a próxima. Tchau!